Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui, e a gente na lida, né, pessoal? Tirando água do poço para colocar nas árvores, né, pessoal? Estamos passando um deserto aqui que não tá fácil, né? Mais de 3 meses sem chuva, então a barragem principal que abastece a cidade está 6,5 metros abaixo do nível normal, né, pessoal? E a outra barragem reserva do Piraí está quase 5 metros abaixo do normal, né, pessoal? Então o racionamento está sendo direto, né, pessoal? 15, 20 horas sem água, né? Então a gente pede encarecidamente ao pessoal que mora na região aí, né, pessoal? Que vamos ter o bom senso e economizar água, né, pessoal? Quando vê algum cano rebentado, a gente vê nas estradas, comunicar o departamento de água e esgoto aí, né, pessoal? Para o pessoal vir arrumar, porque não podemos ter desperdício, né, pessoal? Cada litro de água agora vale bastante, né, pessoal? Tá ficando... Não tá bonita a coisa para aqui, né, pessoal? Para a campanha, né? Essa falta d'água, né, pessoal? Então a gente tem poço artesiano, né? Um poço caipira, né, pessoal? Eu já fiz vídeos falando sobre ele, que é uma cacimba, né, com 3 vertentes. Então chega fim de semana, a gente tem que tirar a água do poço e colocar nas plantas, né, pessoal? Tá tudo torcendo as folhas, tá? Se a gente não colocar água, vai morrer as plantinhas, né? Então é a lida, né, pessoal? Então o videozito de hoje, né, pessoal, é falando sobre os utensílios, né? As pendurucaias do gaúcho, né, pessoal? Que o gaúcho, geralmente, o galpão do gaúcho é um mini museu, né? E às vezes é um museu grande, né, pessoal? Então o gaúcho tem essa coisa de origem, voltando às origens, de guardar esses objetos antigos, né, pessoal? Que tem muito valor, né? Não é um valor, né, pessoal? É um valor sentimental, né? Que fica, né? Dos ancestrais, né, pessoal? Então geralmente é raro não chegar na casa de um gaúcho que não tenha, né, pessoal? No galpão, ou em cima no fogão da cozinha, ou até em apartamento, na lareira, na estande da lareira, que não tem um lampião empendurado, né, pessoal? Que não tenha um par de esporas, né? Um par de estribos, uma tesoura de esquila, um rebenque, uma fusta. Sempre tem esses utensílios, né? Então são vários, são inúmeros, né? Então no videozito de hoje, falando em tradição e cultura da nossa gente, eu vou falar sobre dois, né, pessoal? Um é o guizo, né? Que era usado para tocar os bois, né, pessoal? Os carreteiros, né? Os carreiros, chamados de... Em algumas regiões é os carreiros, aqui era carretas, né? Os carreteiros de boi. E depois o outro objeto é o manguá, né, pessoal? Que é um bastão, né? De 1 metro e pouco, por outro menor, né? De 1 metro, 50 centímetros. Aqui eu improvisei, né, pessoal? Mas geralmente era atado um tento de couro ou uma corrente, né? Então conhecido como manguá, que era para quebrar o feijão, né, pessoal, na eira. Né? O feijão era quebrado, né, na época da safra, né, que colhiam tudo braçal e rudimentar, né, pessoal, voltando às origens do manguá. Mas tem gente que ainda usa, né, na Serra Gaúcha, em Santa Catarina, em pequenas lavourinhas, pequenos cercados de meio hectare, 1 hectare, dá para quebrar com manguá ainda, né, pessoal. Então, geralmente, aí depois ia substituindo, né, um cansava, o outro pegava, né, pessoal. Então a gente vai estar mostrando ali, né, fazendo uma simulação, claro, não é no feijão, né, pessoal, mas é como se fosse, né. Então eu tive o privilégio de participar, né, pessoal, de umas 2 colheitas de feijão, de milho, assim, quando o piá na campanha, né. Depois de passar esse processo do manguá, de tirar o feijão da vagem seca, quebrado, ele é aventado na peneira, né, pessoal, onde ele é selecionado para ir armazenado em sacas, para ficar anualmente guardado, né, pessoal, ou comercializado, né. Então agora tem facilidade, tem os graneleiros, né, pessoal, as coletadeiras, os tratoritos, os tratores, mas antigamente era assim, né, pessoal. O transporte, né, a economia, a atividade era por atração animal, né. Ou era boi, cavalo, depois veio os muleiros, tropeiros, né, para depois vir as vias férreas, né, pessoal. As Maria Fumaças, locomotivas e depois as rodovias com os caminhões, que aí facilitou tudo, né, pessoal. Que leva 6 horas, 12 horas numa rodovia de caminhão. Antigamente os carreteiros levavam 20 dias, meses, né, para ir buscar mercadorias e levar transportes, né, pessoal. Então era dificultoso, né, pessoal. Então a gente tem que dar valor, né, para os nossos ancestrais, né, pessoal. Então a gente sempre guarda, né, essas ferramentas, esses utensílios em galpões, né, pessoal. Então a gente, se for fazer um vídeo falando sobre todos, não dá, né, pessoal. Então hoje é 2 e sucessivamente, né, noutra ocasião que a gente vai estar falando sobre cultura, a gente fala de mais 2 objetos, né. Então hoje é sobre o guizo, né, pessoal, de tocar as boiadas, e o manguá, né, pessoal. Então é mais ou menos por aí, a gente vai estar dando uma simulação ali como se era antigamente, né, pessoal, no passado.
Então é isso aí, né, pessoal? Mais ou menos assim era usado o manguá, né? Que era para quebrar o feijão, tirar o feijão da vagem, que a vagem fica seca e você solta os grãos, né? Então era chamado puxeirão, né, pessoal? Você juntava, né, os vizinhos de cada propriedade e ia ajudar o outro, né? Depois que terminasse na casa de um ia para outra propriedade e assim se chamava os puxeirões, né? Fazia um churrasco, né, pessoal? Ficava 2, 3 dias em cada propriedade. Então as amizades de antigamente eram melhor, né, pessoal? Era uma amizade mais verdadeira, né? Você visitava, você presenteava, né? Tinha os regalos, um levava uma linguiça, um queijo, o outro trazia um charque, trazia um pelego. Então era assim, né, pessoal? Não que hoje em dia não tenha amizade verdadeira, tem, mas tá raridade, né, pessoal? Os valores foram se terminando, né? Então antigamente era... Em 20, 30 anos não se conhece um vivente, né, pessoal? As pessoas mudam muito, né? Então antigamente, geralmente o homem rural, né, pessoal, era... Ainda tem, mas tá raridade, né, pessoal, agora. Então os puxeirão era assim, né, pessoal? Depois de quebrar o feijão, na época de quebrar o feijão, tinha a peneira também, o peneirão, né? Colocava já o feijão fora da... Depois que saía da eira ali, onde era batido com manguá, ele vinha para um peneirão, né, pessoal? E ficava um num peneirão e o outro aventando, fazendo vento. Geralmente com a carona, né, que é usada nos bastos do animal, fazendo vento. Que quando atirava o feijão, aventava para sair as impurezas, né, pessoal? A poeira, as cascas, né, seca. Depois ia para outro processo de separar os feijões para armazenar em sacas, né, pro ano inteiro, né, pessoal? Geralmente botava em sacas, ou botava no sótão, no lugar seco e arejado, né? Ficava até a outra safra do outro janeiro para outra colheita em dezembro. Geralmente sempre se colhia o feijão nessa época, né, pessoal? E dá 60, 80 dias é o nascimento do feijão, né? Tanto o carioquinha como o preto, né? Então plantava junto com o milho. Geralmente era plantado em 20 de setembro, né? Pelos meados de setembro. Colhia sempre perto do Natal, perto de janeiro. Sempre perto das esquilas, né? Então sempre tem serviço no rural, sempre tem serviço, né, pessoal? Era as esquilas e quebrar milho, né, de manguá, quebrar feijão de manguá, ou as fanegas de milho que quebravam também, né, pessoal? Tudo no manual, né? Tudo era braçal, né? Voltando às origens. E o guiso é esse aqui, né, pessoal? O guiso usavam para tocar o boi, né? Então o boi sentia a pegada, né? Às vezes era boi novo, né? Tava recém começando as carreteadas. Eu cheguei a observar 2 carreteadas, né, pessoal? Os carros de boi na estrada eu cheguei a presenciar, né? Aí, e o rangido da roda, né? Que é muito legal de ouvir, né, pessoal? Muito... fica no ar, assim, aquele rangido, vai longe, né, pessoal, nas estradas. Então, o que ia, né, pessoal, tocando os bois na frente, ia longe do boi tocando o primeiro, né? Que ia fazendo a carreteada, né? Mas eram inúmeras carretas, né, pessoal? Que andavam dias e dias. Então, esses são os objetos, né, pessoal, que o gaúcho usava, o manguá e o guiso, né? Mas são inúmeros, né, pessoal? Então é isso aí. Deixa o seu like aí para ajudar no crescimento do canal, né, pessoal? Ative ali no sincero, no sininho das notificações e aperte em todas, né, pessoal? Que acessando em todas receberá os novos vídeos editados do canal, né? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E fiquem todos com Deus.